Meus amigos, hoje é o penúltimo dia do Fórum de Lisboa. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, participou do evento e indicou que o Poder Judiciário vai dar a última palavra, caso o Congresso avance com a proposta de anistia aos presos e envolvidos nos ataques do 8 de janeiro. O nosso correspondente internacional, Luca Bassani, está na capital portuguesa e chega ao vivo no Linha de Frente, trazendo detalhes deste evento. Luca, bem-vindo. Boa tarde ou boa noite para você. Conte para a gente o que o ministro Alexandre de Moraes disse para a imprensa. Aqui já é boa noite, Kobayashi, mas boa tarde a todos que nos acompanham no Linha de Frente. Hoje é o último dia do Fórum Jurídico de Lisboa, organizado pelo ministro Gilmar Mendes, e que teve hoje, na pauta do dia, o ministro Alexandre de Moraes, que obviamente é uma das figuras mais importantes que compareceu como palestrante neste evento. O ministro, inclusive, falou com a imprensa pouco antes de dar a sua palestra, dizendo em relação à possível anistia àqueles que cometeram a invasão em Brasília no dia 8 de janeiro. Nós separamos um trecho da fala dele e vamos acompanhar. Quando a democracia é mais atacada, quando a Constituição é mais desrespeitada, o Supremo Tribunal Federal tem a missão constitucional de defendê-la, e o fez. O Supremo Tribunal Federal se utilizou de todos os instrumentos constitucionais existentes numa democracia, ações diretas, habeas corpus, mandados de segurança, investigações, para garantir que as eleições fossem realizadas, para garantir que a desinformação, as notícias fraudulentas, esse novo populismo extremista digital não capturasse a vontade do eleitorado. O ministro Alexandre de Moraes também foi questionado sobre os possíveis projetos que vão tramitar tanto no Congresso quanto no Senado e possivelmente ser analisados pelo STF sobre a regulamentação das mídias sociais, que, segundo ele, é o único campo dentro da sociedade que ainda não foi regulamentado. Em relação a isso, ele também fez uma declaração, vamos acompanhar. Não existe mais nenhuma dúvida de que as redes sociais, as big techs, precisam ser regulamentadas e responsabilizadas. Não há dúvida nisso. A União Europeia, o ano passado, aprovou 2 leis importantíssimas exatamente para isso. Não há no mundo e historicamente nenhum setor importante para a sociedade que não seja regulamentado. Então é absurdo que as big techs queiram continuar sendo uma terra sem lei, atingindo e sendo instrumentalizadas contra a democracia, sendo instrumentalizadas contra a dignidade das pessoas. Há estudos já, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, de que os suicídios de jovens aumentaram de 15% a 20% em virtude do bullying digital. Então, é obrigatório, a partir de agora, que todos os países regulamentem isso, e eu venho defendendo já há algum tempo, assim como há um pouco mais de 75 anos a ONU fez uma Declaração Universal de Direitos do Homem, há necessidade de se fazer uma Declaração Universal do direito à boa informação, do combate à desinformação e da regulamentação das big techs. Pois é, então nós teremos logo mais o encerramento deste evento que durou 3 dias aqui em Lisboa. Teve a participação de vários ministros do STF, Luiz Roberto Barroso, Flávio Dino, Cristiano Zanin, ministro Dias Toffoli e também Alexandre de Moraes. E neste fórum que tem se tornado cada vez mais amplo no que diz respeito aos diversos escopos que trata. Inicialmente que começou como um fórum jurídico e agora também trata economia e questões políticas. Obviamente que as questões relacionadas também à descriminalização do porte de maconha até 40 gramas foi tratado com os ministros, e outras entrevistas que foram feitas conosco serão apresentadas ao longo da programação da Jovem Pan News durante os próximos dias. Aqui encerramos então a nossa participação também neste evento que contou com grandes personalidades do Brasil e de Portugal. Tá aí, meu amigo Luca Bassani, agora quando são 15 horas e 6 minutos aqui no Brasil. Luca, eu quero voltar contigo para te perguntar a repercussão por aí na Europa sobre o debate de ontem, lá nos Estados Unidos, entre os presidenciáveis Joe Biden e Donald Trump. Como é que repercutiu por aí as cenas do debate de ontem?
Vamos voltar agora a um ponto que eu entendo mais do que a política brasileira e o STF, a política internacional. Ontem nós tivemos o primeiro debate histórico entre Trump e Biden, que provavelmente se enfrentarão no começo de novembro pelas eleições presidenciais, neste momento em que há uma inversão de papéis em relação ao último debate, no qual Trump era o presidente incumbente e Joe Biden tentava se tornar o presidente dos Estados Unidos. Ontem, a performance de Joe Biden foi extremamente catastrófica, essas são as palavras utilizadas pela alta cúpula do Partido Democrata, por conta de ter gaguejado muitas vezes, não ter respondido a várias perguntas de maneira direta e algumas vezes até confundido alguns nomes, alguns termos, o que levou, né, a população americana, até mesmo os apresentadores e o adversário Donald Trump a questionarem as suas capacidades cognitivas, as questões relacionadas à sua idade. Afinal, o Joe Biden logo mais completará 82 anos e, caso seja reeleito, terminará o mandato com 86 anos, sendo o mais velho presidente norte-americano. Ao mesmo tempo, apesar da idade ser bastante semelhante, Donald Trump tem apenas 13 anos a menos, ele teve um desempenho, teve uma performance melhor no que diz respeito à retórica, à eloquência das ideias apresentadas, mas muitos dos dados que apresentou foram questionados pela sua veracidade, além, é claro, de ter muitas vezes se esquivado de questões importantes relacionadas ao 6 de janeiro nos Estados Unidos, a questão da insurreição, que foi assim tratada pelos próprios apresentadores, e também as questões migratórias, com números que são alarmantes de fato nos Estados Unidos, mas considerado por muitos inchados para que causasse uma espécie de alarmismo naquilo que foi apresentado. O fato é que Joe Biden teve uma performance tão negativa ou tão abaixo daquilo que era esperado, que muitos já estão cogitando que na convenção do Partido Democrata, que acontece no final do mês que vem, haja ainda a possibilidade de escolherem um outro nome, dado que atualmente a performance de Joe Biden em estados cruciais tem sido abaixo daquilo que é o necessário, e muitos acreditam que a sua permanência como candidato possa colocar em xeque a permanência dos democratas como na chefia do executivo. Muitos citam os governadores da Califórnia, por exemplo, ou até mesmo de Michigan, que é um estado swing state, assim chamado, né, um estado que é crucial para a vitória eleitoral no colégio eleitoral, mas ainda não se sabe o que vai acontecer. O ponto é que, para aquelas pessoas que assistiram o debate ontem, que aconteceu em Atlanta, cerca de 67% delas acreditam que Trump teve um desempenho melhor e apenas 33% consideram que Biden foi o vencedor. Então a gente vê que até mesmo dentro do eleitorado democrata, que é praticamente 50% dos americanos, muitos acreditam que Trump teve um desempenho mais favorável, o que complica bastante a candidatura do atual presidente norte-americano. Ô, Luca, nós temos perguntas aqui para você. O Diego Tavares vai conversar contigo. Luca, muito boa noite. Um grande prazer te reencontrar aqui na Jovem Pan. Eu tenho duas perguntinhas para você. A primeira é a respeito da vice-presidente Kamala Harris. Alguns setores do Partido Democrata dizem que é meio que inevitável, caso o Biden tenha que sair dos holofotes diante da sua evidente inaptidão para participar do próximo processo eleitoral, ele seja meio que obrigado pelo eleitorado a empurrar a sua vice Kamala Harris como um novo ativo eleitoral democrata. Eu quero a sua avaliação sobre isso e eu quero saber também se você encontrou o nosso Fernando Capeza em Portugal, se você jantou junto com ele por aí. Olha, eu confesso que eu escrevi ao Capês para marcar esse encontro, que ainda não aconteceu, mas ele estava no norte de Portugal enquanto estava no sul. Ainda não conseguimos nos ver, mas com certeza esse encontro ainda acontece, se não for aqui na Europa, com certeza no Brasil. Quanto à questão de Kamala Harris, é bom a gente salientar que ela seria a natural sucessora de Joe Biden por ser uma liderança mais jovem, ser uma mulher negra, e tudo isso acaba sempre sendo um ponto muito positivo para a candidatura de um democrata em um país que também tem se tornado cada vez etnicamente mais diverso, que tem trazido também a pauta das mulheres sempre na questão eleitoral. O ponto é que esses últimos 4 anos, durante o governo Biden, ela se distanciou dos holofotes, se tornou uma figura até mesmo pouco popular ou até mesmo impopular, podemos dizer, dentro da alta cúpula do Partido Democrata, e muitos acreditam que o nome dela não seria muito mais vantajoso do que o próprio nome de Biden, apesar dela estar com as suas faculdades mentais, assim podemos dizer, de uma maneira mais
sóbria do que do próprio presidente Joe Biden, que em algumas falas, em algumas questões, em alguns questionamentos, não consegue concluir o seu raciocínio. Ao mesmo tempo, não sabemos qual é a viabilidade disso no aspecto do estatuto do partido. Afinal, nos Estados Unidos, assim como outros partidos, até mesmo no Brasil, há uma espécie de eleição primária. E nessas eleições primárias, Joe Biden foi o vencedor. O ponto é que quem referenda a candidatura deste candidato, deste possível mandatário, é a convenção do partido, tanto republicano quanto democrata, que acontece por volta do final de julho, começo de agosto, ou seja, 2-3 meses antes da eleição. Se de fato até esse período será escolhido outro nome, ou as pesquisas, ou até mesmo aqueles que tomam a decisão dentro do partido vão acabar encontrando um outro consenso atrás de um outro nome, nós não sabemos, mas a dificuldade é que dentro do Partido Democrata há alas de esquerda, há alas bastante progressistas, bastante liberais, enquanto há aquelas alas mais centristas, na qual está Joe Biden, e exatamente por isso que haveria uma divergência em questão de espectro político que poderia também dificultar a escolha de um segundo nome, apesar de já ser praticamente consenso de que Biden não seria o nome ideal, considerando as pesquisas e também o seu desempenho, seja em falas públicas, seja em diversos conventos e aparições no exterior, como também nos próprios debates, onde ontem foi apenas uma amostra de quão preocupante é a situação do presidente norte-americano quando confrontado, quando colocado sob pressão, como é o caso de um debate tão curto. Muito obrigado, Luca Bassani, direto de Lisboa, em Portugal, trazendo detalhes inicialmente sobre o Fórum Jurídico que acontece lá, sobre a coordenação do ministro Gilmar Mendes e agora também sobre a repercussão do debate entre os presidenciáveis norte-americanos Joe Biden e Donald Trump.